Olá, está no nosso programa Boa Tarde Cidadão na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. No programa de hoje vamos conversar com o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil, Arnaldo Gaspar Júnior, que traz uma pesquisa que relata a situação atual do mercado imobiliário no estado do Rio Grande do Norte. Vamos discutir esse mercado, como também da construção civil aqui em Natal e no Rio Grande do Norte, e também saber dele como é que anda o cenário nacional nesta área da economia, né? Então são os assuntos que vamos tratar hoje no Boa Tarde Cidadão, ao vivo e com a sua participação. Como é que faz para participar, Robson? Muito fácil, muito simples. Basta mandar a sua mensagem através do Twitter ou Instagram, @RobsonCidadão. E também pode participar, interagir conosco por mensagem de texto. Anote aí mensagem de texto e também o WhatsApp para o 999827916 de qualquer cidade do Rio Grande do Norte. Quero mandar um abraço aqui para Gustavo Rocha, também meus amigos Bruno Giovanni e Hilder Medeiros. Tive a oportunidade de participar até bem pouco tempo atrás do programa Meio Dia Cidade, né? Juntamente com eles lá na resenha, conversando sobre vários assuntos e vários fatos de meio-dia até 1h da tarde. Então, um abraço a todos vocês, obrigado pela oportunidade e também os ouvintes que estiveram atentos conosco durante este período. E eu lembro a você que nos acompanha, né, que está no ar o nosso site, nosso blog www.robsoncarvalho.com, o nosso site, nosso blog da política e cidadania, onde você pode interagir diretamente conosco. Tem alguma sugestão de temas, de assuntos, de reclamação, de abordagens que a gente possa fazer aqui no programa e também no nosso blog? Através do Fale Comigo, que está lá no site, no robsoncarvalho.com, você tem acesso direto a falar conosco, para que a partir daí a gente possa ouvir a sua sugestão e compartilhar com os nossos telespectadores. E também a vantagem de, caso algum dia você perca um programa ou tenha interesse em assistir novamente, fica à disposição no nosso site, no robsoncarvalho.com, as entrevistas que realizamos aqui e nos demais veículos de comunicação. Hoje chegou ao Rio Grande do Norte, já está no quartel da Polícia Militar do estado do Rio Grande do Norte, o ex-governador do estado, Fernando Freire. O ex-governador Fernando Freire, ele tinha em torno de 4 mandatos de prisão expedidos em seu nome, estava considerado um foragido da polícia e neste último domingo foi preso no último sábado foi preso pela polícia, numa operação conjunta da Polícia do Rio Grande do Norte com o Rio de Janeiro, foi preso e está já nesse momento, chegou há pouco tempo no Rio Grande do Norte e foi conduzido ao quartel da Polícia Militar, onde lá deverá ficar algum tempo até que novo posicionamento aconteça de acordo com o que deverá tentar os seus advogados e qualquer posicionamento também da Justiça a esse respeito, né? A perspectiva de desvio de recursos públicos, envolvendo inclusive com campanhas políticas, e a partir daí nós vamos aguardar o desenrolar desses fatos e compartilhar com você que nos acompanha em todo o Rio Grande do Norte. Nós vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho voltaremos com o nosso programa Boa Tarde Cidadão, ao vivo e com a sua participação. Conversando com Arnaldo Gaspar Júnior, presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil. Até já. Todo mundo tem algum talento. O importante é saber despertar o que há de bom aí por dentro. O seu melhor vai aflorar. Pra ser feliz tem que ter um bom lugar pra crescer. Bom mesmo é ser salesiano e ser o seu melhor a cada dia. Colégio Salesiano, lições pra vida toda. Chega terça-feira e fica todo mundo só aguardando para ver MasterChef. Os amigos correm pra Band, os participantes dão sangue e deixam todos com fome. O MasterChef é o programa de TV mais comentado nas redes sociais. Muito bom. É o número 1, graças a vocês. Então, muito obrigado, de coração. Vocês estão com tudo. E aquele beijo pra concorrência, seus lindos. Por que cozinhar com Daniel Borg? Porque ele é divertido. Maravilhoso. Espontâneo. Tá quente, mas eu aguento. E é claro, faz receitas maravilhosas. De segunda a sexta, às 9h30 da manhã, dia a dia. Boa Tarde Cidadão. Oferecimento. Supermercado Nordestão.
De volta com o nosso programa Boa Tarde Cidadão na Band de Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Vamos conversar agora com Arnaldo Gaspar Júnior, que é presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil no estado do Rio Grande do Norte. Seja bem-vindo ao programa Boa Tarde Cidadão. Boa tarde, Robson. Boa tarde aos espectadores. Boa tarde, cidadãos do Rio Grande do Norte. Prazer tê-lo conosco e eu peço que nesse início da entrevista você possa compartilhar com o nosso telespectador a respeito da pesquisa que foi realizada e mostra um raio-x, um quadro da atual situação pela qual está passando a construção civil e também a área imobiliária no Rio Grande do Norte. Isso, Robson. Nós, há cerca de 2 anos, começamos a fazer essa pesquisa e essa pesquisa já nos permite, ela é feita mensalmente, nós divulgamos trimestralmente e a pesquisa, você sabe, é uma fotografia. Como nós já temos 2 anos de pesquisa, essa fotografia, quando a gente coloca lado a lado, ela já permite a gente ver um pequeno filme, ela já permite que a gente possa fazer uma inferência, alguma futurologia em relação ao que está acontecendo. Agora, essa pesquisa mostrou algumas coisas. Ela mostrou que nós temos um mercado imobiliário, sim, um mercado imobiliário ainda robusto, um mercado imobiliário capaz de vender no mês de junho, por exemplo, 180 unidades habitacionais, mas um mercado mais fraco do que no ano passado. Agora, o principal ponto dessa pesquisa, Robson, que nos causa preocupação e faz com que nós comecemos a pensar em de que forma combater isso, é a falta de novos lançamentos. A pesquisa mostrou que nos últimos 6 meses, praticamente, nós não tivemos lançamentos novos no Rio Grande do Norte. Isso pode, no futuro, fazer com que o preço dos imóveis acabe mais caros? Sem dúvida, porque, veja bem, Robson, só para o nosso espectador... Me parece que apesar de ser algo ruim, digamos assim, de certo modo negativo, mas também faz com que aqueles que investem no mercado imobiliário possam ter mais retorno financeiro. Sem dúvida, mas eu gostaria de mostrar a gravidade do quadro. Como eu disse, nós estamos fazendo essa pesquisa faz 2 anos. No início, nós tínhamos um estoque de quase 6.600 imóveis. O estoque para a gente, na nossa pesquisa, é a partir do lançamento. Lançou o prédio, lançou o empreendimento, no mês seguinte ele já faz parte desse estoque, dessa oferta de imóveis. Hoje, nós temos 4.100. Então, em 2 anos, o nosso estoque baixou de 6.600 para 4.100 imóveis. E, praticamente, não estamos tendo lançamentos. E estamos vendendo 180 imóveis por mês, segundo os últimos dados de junho. Por que isso é ruim? Porque, na hora que você não tem lançamento, você prevê no futuro maior desemprego, porque essas obras vão ficar prontas e esses trabalhadores vão perder os seus postos de trabalho, menos dinheiro circulando na economia e, como você disse, hoje nós temos, em Natal especificamente, o preço mais baixo do metro quadrado do Nordeste. E é muito provável que essa situação seja revertida no futuro, porque você não está tendo lançamento. Então, quando o estoque for realmente diminuindo... E a população continua crescendo. Continua crescendo, as pessoas continuam precisando morar. As pessoas saindo de casa, né, casando ou mesmo ficando independente, passa a ter seu próprio imóvel e diante desse quadro, aí você começa a ter uma situação de necessidade de ampliação do mercado. Exatamente. E como todo mercado, que é regido pela lei da oferta e da procura, a imutável lei da oferta e da procura, na hora que você tiver uma oferta de imóveis menor para uma mesma procura, a tendência é que o preço suba. Então, mas a grande preocupação da gente é com esse espaço paralisado na nossa atividade pela falta de lançamentos. Em relação a isso, eu até gostaria de aproveitar o seu programa. Nós fizemos uma solicitação de audiência ao prefeito Carlos Eduardo Alves, porque nós temos um pleito para que as licenças, os alvarás de início de obra emitidos pela CEMURB... Na Zona Norte de Natal? Em toda Natal. Toda Natal. Que esses alvarás, que normalmente têm validade de 1 ano, que nesse caso
para que a gente enfrente esse período difícil que nós estamos passando, que esses alvarás tenham sua validade postergada por mais 2 anos. Para quê? Para que, com a validade desses alvarás, você incentive o construtor a começar as suas obras. Porque os alvarás que estão vencendo, as obras não começarão. E aí, se o construtor tiver que normalmente ir pedir a revalidação desse alvará com nova análise, com nova burocracia, isso pode demorar ainda mais a trazer novos lançamentos e novos investimentos. Então, nós temos esse pleito e vamos levar ao prefeito. Eu aproveito aqui o seu programa para tentar sensibilizar desde já o nosso prefeito Carlos Eduardo. Temos aqui pergunta do meu amigo Gustavo Cavalcante. Um abraço, Gustavo. Obrigado pela sua audiência. Ele gostaria de saber de Arnaldo Gaspar Júnior, que é o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil, a mudança no governo federal na linha de financiamentos para imóveis urbanos, dificultando esta transação, foi ocasionada por pressão dos incorporadores para que os clientes comprem seus imóveis novos em estoque? Olha, pode ter sido, né? Eu acho que você, na realidade, deixa eu tentar traduzir para as pessoas, o governo federal dificultou a aquisição dos imóveis usados, dos imóveis que já estão no mercado e não mexeu nos imóveis novos. Isso, de certa forma, faz com que você priorize a compra do imóvel novo. Então, eu acho que essa foi a visão do governo federal ao tomar essa atitude, que para a gente, do nosso ponto de vista, eu acho que ela é interessante para a sociedade como um todo. Eu acho que foi um acerto do governo federal. Temos aqui a participação do telespectador. Um abraço, obrigado pela sua audiência. Ralf Nobre, que é de São Rafael, está aqui em Natal acompanhando o nosso programa. Pergunta aqui do Peron, da Peron Produções, está nos acompanhando. Ele pergunta: Arnaldo, todo mundo sabe que Natal era a cidade com metro quadrado mais caro do Nordeste. Isso mudou? Mudou, com certeza. Mudou porque Natal, na realidade, teve 2 booms imobiliários. Natal teve o primeiro boom imobiliário como cidade de segunda residência do europeu. A gente está falando aí em 2003, 2004, isso tornou as nossas empresas bastante capacitadas e muito fortes. E quando saiu esse boom do europeu, do turista europeu, nós começamos a ter o boom imobiliário que aconteceu no Brasil inteiro. E essa grande concorrência em Natal, com empresas locais extremamente fortes e capacitadas, como Ecocil, como Capuche, como Tecnart, como outras mais, com a concorrência de Rossi, Cirela, MRV, isso fez com que os preços em Natal realmente baixassem. Então, Natal hoje tem realmente os preços por metro quadrado mais baixos do Nordeste. Temos aqui participação de mais telespectador, está digitando o nome ainda, mas ele gostaria de saber o seguinte, aqui participação pelo WhatsApp. Pergunta Arnaldo Gaspar Júnior, aqui o Jean, Nova Descoberta, chegou a identificação dele. Por que não se faz um diferencial, por exemplo, para servidores públicos comprarem seus apartamentos sem consulta ao Serasa ou com débitos em conta, como alguns bancos fazem, para empréstimos consignados, já que existe uma crise, né? Essa crise, a gente sabe que de fato há os problemas da economia, mas na minha opinião particular, a crise não é tão grande quanto aparece na televisão e rede nacional. Na realidade, né, pegando um pouco o seu gancho, nós vivemos uma grande crise política institucional. A maior crise, na minha avaliação, é a crise política do que a crise econômica. Muito maior do que a crise econômica, o que faz com que, na hora que você tem um embate político no Congresso Nacional, que o governo está, no meu ponto de vista, acertadamente tentando controlar a dívida pública, o ajuste fiscal, e você tem o Congresso fazendo exatamente o oposto, criando uma agenda expansionista, você tem uma grande crise. Eu acho a sua sugestão muito válida. Eu acho que isso poderia ser feito, sim, e se você tem crédito consignado para o consumo, por que não ter crédito consignado para a habitação? Eu acho que é uma sugestão muito válida, eu acho que a gente deve, inclusive, tentar levar essa sua ideia de uma forma mais concreta para conversarmos com o Roberto Sérgio, que talvez com certeza esteja nos escutando, que é superintendente da Caixa, que é parceiro do Sinduscon e é parceiro das empresas do mercado imobiliário. Está aí, Roberto, uma boa sugestão que a gente poderia tentar implantar.
Muito bem. Na hora da crise, tira o S da crise, crie, seja criativo, que é o que diferencia muitos que, enquanto alguns retraem seus investimentos ou param de crescer ou até fecham as portas, outros crescem, né? Por que será que alguns estão crescendo no momento de crise? Então aí tem uma charada que muita gente tem que parar e refletir um pouquinho, ao invés de estar falando sobre esse bicho-papão que senão vai terminar engolindo todo mundo. Estamos conversando com o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Rio Grande do Norte, Arnaldo Gaspar Júnior, falando sobre o mercado da construção civil e também o mercado imobiliário no Rio Grande do Norte e Brasil. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho voltaremos continuando com essa entrevista e respondendo a mais perguntas de telespectadores. Até já. Todo mundo tem algum talento. O importante é saber despertar o que há de bom aí por dentro. O seu melhor vai aflorar. Pra ser feliz tem que ter um bom lugar pra crescer. Ou mesmo ser salesiano e ser o seu melhor a cada dia. Colégio Salesiano, lições pra vida toda. Promoção com qualidade, promoção com variedade, promoção com muitas ofertas. É no Nordestão, é amanhã. Frango in natura sem miúdo Copacol, quilo, 4,69. Patinho bovino resfriado Friboi reserva, quilo, 19,90. Contrafilé bovino resfriado Friboi em porção, quilo, 21,90. E na padaria Nordestão, todo dia tem promoção pra você. Promoção é Nordestão, Nordestão é promoção. Promoção com carinho e dedicação é no Nordestão. Boa tarde, cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão. De volta com o nosso programa Boa Tarde Cidadão na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte, conversando com o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Rio Grande do Norte, Arnaldo Gaspar Júnior. Participe conosco, mande a sua mensagem de texto, também o WhatsApp, com a sua pergunta, sugestão, comentário para o 999827916, está aqui para você anotar e interagir conosco de qualquer cidade do Rio Grande do Norte. Temos aqui a participação do Wilson, ele gostaria de sugerir uma reportagem sobre as linhas de ônibus interestadual e intermunicipais. Empresas como a Nordeste, Jardinense e Cabral, com ônibus sucateados sem conforto, deveria abrir concorrência geral, né? Como está vendo a licitação no plano municipal, quem sabe é a vez também de se discutir a licitação no plano estadual para que se melhore a qualidade do transporte e também se assegure, se promova a segurança jurídica para as empresas do plano que operam no plano intermunicipal também, no caso do Rio Grande do Norte. Fica feita a sugestão. Nós temos aqui equipes para fazer matérias externas. Nosso programa é todo aqui no estúdio ao vivo, na participação com você, mas fica a sugestão, vamos passar aqui para a nossa redação e em breve, quem sabe, a gente consegue trazer um entrevistado para tratar desse tema aqui também. Temos mais participação de telespectadores, vamos lá. Boa tarde, as construtoras podem entregar casas financiadas sem a rua estar calçada? Recebi a minha e a rua não está calçada. Posso recorrer aonde? Adriana Guedes, do Cidade das Flores. Olha, Adriana, que pode, tanto que você recebeu. Houve uma determinada época, e talvez você tenha adquirido sua casa antes disso, toda uma diretriz da Caixa Econômica para só aprovar empreendimentos ou projetos com dinheiro da Caixa Econômica, principalmente os ligados ao Minha Casa Minha Vida, que tivessem a infraestrutura urbana já feita. Provavelmente você adquiriu a sua residência ou a sua casa no momento anterior a esse. Então, respondendo a sua pergunta, pode, tanto que você recebeu. Mas isso não é o ideal. O ideal é que só aconteça o financiamento e a aquisição e a moradia, que a pessoa assuma a moradia na hora que você tiver uma infraestrutura urbana já pronta para atender a você. Um abraço aqui para o nosso telespectador Wagner Adolfo. Ele gostaria de saber do Arnaldo Gaspar Júnior quais são as desvantagens em se comprar um apartamento de alvenaria estrutural com relação ao apartamento em concreto armado. Você, como construtor, que observação faria? Desvantagem absolutamente nenhuma. A segurança é a mesma,
Na realidade, a gente está falando em sistemas construtivos. Método construtivo. Em métodos construtivos. Quando você fala num prédio em concreto armado, você está falando o esqueleto em concreto armado, mas as paredes não são de concreto armado. Mas quando você faz alvenaria estrutural, você tem toda a segurança, sem o menor problema. O que você não pode, em nenhum dos dois casos, é abrir nenhum tipo de porta ou comunicação nas áreas limites do apartamento, né? Mas isso você não pode, nem num caso, nem no outro. Então, do ponto de vista da segurança, você pode ficar absolutamente tranquilo que você comprou um imóvel bastante seguro. Participação do telespectador Jean de Nova Descoberta. Um abraço, amigos de Nova Descoberta e Morro Branco que acompanham o nosso programa. Agradecemos pela resposta, ele participou anteriormente e gostaria de saber também sobre a sua opinião em relação à possível construção de uma terceira ponte para Natal, ligando a Zona Leste à Zona Norte de Natal. O Sinduscom é a favor de uma ponte que sirva para a Grande Natal, ou seja, a continuação da Morgoveia sentido São Gonçalo do Amarante? É óbvio que nós somos a favor de quanto mais ligações nós tivermos com a Zona Norte e a assim falada cidade, quanto mais ligações, melhor. Então nós sempre seremos a favor, mas somos também a favor, e aí você já citou a localização, que sejam feitos estudos para que nós realmente cheguemos à melhor localização possível. Posto que nós somos um estado e um país pobre e nós precisamos, na hora que vamos definir aonde fazer a terceira ponte, que essa terceira ponte, Robson, seja no lugar mais adequado possível e com menor impacto ambiental. Gostaria de saber de Arnaldo Gaspar Júnior, presidente do Sinduscom, qual é a sua opinião e a perspectiva, inclusive, de que haja uma discussão do plano diretor nesse sentido, porque ia ser votado, discutido esse ano, pelo menos estava pautado pela Câmara, mas parece que agora, de acordo com a atitude do prefeito Carlos Eduardo, deverá ficar para o ano que vem, não sei se realmente ficará para o ano que vem, mas eu me refiro à discussão do plano diretor, onde acredito que há uma necessidade de crescimento vertical da Zona Norte de Natal, que poderia receber mais investimentos, né, apesar desse momento que a gente vive, mas a gente sabe que há um potencial muito grande de construção lá, mas isso está linkado com a questão do saneamento básico e os obstáculos que teriam que ser vencidos. Como é que os sindicatos se posicionam em relação a essa questão? Olha, Robson, com muita tranquilidade, muita transparência e vendo a necessidade absoluta da gente discutir esses assuntos. Esse assunto não pode ser mais adiado. Inclusive, a Ana Dalgisa, que é a nossa diretora executiva, me deu um dado sexta-feira que eu fiquei estarrecido, que na discussão de uma das zonas de proteção ambiental específica, se eu não me engano, na Ridinha Nova, ela me trouxe um dado da quantidade de moradias que usam como solução de saneamento a fossa séptica. Aliás, um arremedo de fossa. E aí eu me lembro muito que na época do plano diretor, quando uma determinada parte da sociedade, claramente a Promotoria de Defesa do Meio Ambiente, impediu o adensamento da Zona Norte da forma como foi colocado, eu me lembro muito bem do meu antecessor, meu amigo Silvio Bezerra, a quem eu mando um abraço, querendo que a Zona Norte fosse liberada, desde que o construtor oferecesse, naquele empreendimento, uma solução de tratamento de esgotamento sanitário individual. Eu me lembro ele dizendo que, ora, se a gente vai começar a fazer uma praia, vamos começar de grão em grão, em vez de esperar que a praia fique pronta de uma vez. Faz um saneamento num pedaço da Zona Norte e libera para a construção. Mais que isso, que eu pudesse adensar, desde que eu oferecesse uma solução individualizada de tratamento do esgotamento sanitário do meu empreendimento. E aquilo foi combatido e não foi permitido. E hoje eu vejo que a não permissão daquilo aconteceu exatamente o que nós dizíamos que ia acontecer. Ou seja, a Zona Norte foi ocupada de um jeito ou de outro, e pior, foi ocupada de outro, porque foi ocupada e as pessoas que ocuparam de forma desordenada e
com soluções de esgotamento sanitário que não são adequadas. Então, isso mostra como aquela discussão do plano diretor de 2007, e eu sempre digo isso, ela criou um plano diretor para Natal do século XXI com conceitos urbanísticos do século passado. E nós estamos pagando um preço muito caro por isso. A Zona Norte de Natal também pagando, né, pela falta de investimentos que poderia estar recebendo. Produção, nosso tempo chegou ao fim, temos um minuto, então eu gostaria de saber a perspectiva, para finalizar, de nós incluirmos, né, de que Natal inclua nas discussões do novo plano diretor, da revisão do plano diretor, essa perspectiva de se construir mais na Zona Norte, até porque está havendo um programa de saneamento que a CAERN tem cumprido, já com recursos em caixa e sendo executado. Está sendo executado. Eu acho que o grande empecilho para isso era a falta de infraestrutura urbana. Essa estrutura está sendo feita pela CAERN, então eu acho muito apropriada essa discussão. Mas mais que isso, eu já disse isso aqui em outras entrevistas, Robson, nós precisamos rediscutir essa questão do adensamento. Adensar, ao contrário do que se pensava no urbanismo do século passado, que foi imposto ao plano diretor de Natal, adensar não é poluir, ao contrário, adensar é você salvar, é você economizar recursos ambientais. Obrigado, Arnaldo Gaspar Júnior, pela sua participação no Boa Tarde, Cidadão. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado, Robson. Boa tarde a todos. Estou sempre à sua disposição. Ficamos por aqui com Boa Tarde, Cidadão, mas continue ligado na Band Natal com os donos da bola. Um grande abraço e até amanhã.